Excelente noite, você que está aí assistindo mais um TBcast. Eu sou o Matheus Durante, especialista das Aros. Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai para um próximo capítulo falar sobre NR1. Você, empresário, já ouviu falar sobre NR1? Sabe a importância dela? Então, nós estamos aqui com 3 especialistas, psicólogas das Aros, para a gente desvendar um pouquinho disso, trazer informações e a gente entender um pouco como que impacta a NR1 no seu negócio. Então, estamos aqui com 3 psicólogas, especialistas das Aros, Mara Testa, Mara Silvestrini e Patrícia Silvestrini. Eu passo a bola, queria que você se apresentasse também e começar com a nossa primeira pergunta. Patrícia, o que muda, né? O que o empresário precisa conhecer da NR1 e qual a importância dela que pode impactar na gestão? Legal, Matheus. Primeiramente, agradeço muito estar aqui com vocês. Como o Matheus falou, eu sou psicóloga, faço parte do time das Aros Escola de Negócios há 16 anos e sou especialista na área de RH e agora estou como implementadora de NR1 nas empresas. E respondendo sua pergunta, Matheus, o que mudou, né? O que é essa norma, para que ela serve? A NR01 ela já existe há 47 anos, é uma norma regulamentadora geral que vem todas as outras normas, nós temos outras 38 normas que ele trabalha sobre a proteção da saúde do colaborador. Então, ela protege o colaborador. A primeira nasceu voltada para a segurança física do colaborador, que em relação a ele se proteger dentro de um cargo ali, que ele tem um risco de altura, por exemplo, que ele tem um risco de sofrer um acidente numa máquina. Então, ela veio para dar essa diretriz para o empresário, para o colaborador ter ciência desses riscos e também para o governo conseguir fazer um melhor mapeamento, um controle sobre isso dentro das empresas. Só que a partir do ano passado, que essa norma, a NR01, ela passou por uma atualização que além dos riscos físicos de acidente, de proteção, também agora temos os riscos psicossociais. Então vai ter essa alteração, teve já essa alteração, mas também a partir do dia 26 de maio deste ano vai ter agora a vigência que pode implicar em multas para o empresário que não se adequar. Então, além do controle ali físico, dentro da empresa, o empresário vai ter que ter essa preocupação de mapear os riscos psicossociais, que nada mais é a questão da saúde mental desse colaborador. Legal da sua fala, né, Patrícia? A gente vê o pessoal falando, né? Até uma dúvida minha, né? Como empresário também faço parte desse grupo, de ser uma nova lei. Então, não é uma nova lei, né? Não. Ele é uma atualização. Sim. E aí eu queria passar a bola aqui para a Mara Testa para trazer para a gente porque qual foi a atualização, então, da NR1 e qual a importância disso agora, né? Por que esse tema está tão espalhado aí, está tão divulgado e qual que é a importância para o empresário estar atualizado agora sobre essa temática? Olá, ótima noite. Eu sou a Mara Testa, sou psicóloga e psicanalista. Estou nas Aros, mês que vem eu completo 18 anos de casa. Sou consultora nas empresas, como plantão psicológico. E como a Paty falou, essa norma veio com uma atualização, né? É uma norma antiga, tem mais de 40 anos, né, Paty? 47 anos. E o objetivo principal dela hoje é promover, levar saúde mental às pessoas. O que acontece? Eu, como tendo plantão psicológico dentro das empresas, na pandemia aumentou muito o número de pessoas com diagnósticos diferenciados de saúde mental, coisa que a gente não via muito, e também os afastamentos. Então, como cresceu muito o número de afastamento, o Ministério de Trabalho veio para realmente atualizar essa norma e a ideia é fazer promoções de bem-estar dentro da empresa. Então, são programas que são feitos a partir de acordo com o que se estabelece. Até a Paty vai falar um pouco mais do DRPS, né, que é o que vai ser aplicado nas empresas hoje. E a partir desse DRPS, a gente faz implantações de promoções segundo aquilo que saiu dentro desse inventário.
Mara, então é algo recente. Então, Isso. quando que vai entrar em vigor? Porque teve uma atualização. Teve. E quando que começa aí? Você é empresário para ficar atento na data. Quando que começa? Ela começa mesmo em 26 de maio. Então, as empresas têm que se atualizar até 26 de maio, não perder tempo com isso, porque realmente a fiscalização ela virá. Perfeito. Mara Silvestrini, vou passar a bola para você e queria que você trouxesse uma explicação, né? A gente vê que é um tema pertinente, atualizado, e qual o risco da implementação? Qual o erro aí que pode cometer ou que o empresário tem que ficar atento para não dar gafe e estar dentro da norma regulamentar sobre a saúde psicológica aí, que é algo tão importante, né? O funcionário, o CPF, né? A pessoa ali é um maior ativo das empresas, né? Então, acho que é uma temática que vale a pena discutir. Eu queria saber que você trouxesse para a gente qual o ponto de atenção na implementação do ANR1. Olá, pessoal. Excelente noite. Eu sou a Mara Silvestrini, parceira das Aros há 10 anos. Gratidão pelo convite, Matheus. Adorei estar aqui. Bom, dando seguimento na sua pergunta, o que eu acredito que pode causar muitas falhas na implementação da NR1 é a falta de comunicação, é a falta de conhecimento, é a pessoa ir buscar o conhecimento sobre tudo, né? O que significa realmente essa atualização e qual a importância dela dentro da empresa. Porque a gente costuma olhar sempre aquela questão do governo, né? O governo faz as implantações das normas e nós precisamos mudar, às vezes, algum cenário da nossa empresa por isso. Então, eu acredito muito que você buscar conhecimento com pessoas que realmente têm condições de passar para você, porque hoje em dia as mídias, a rede social, ela traz muita informação para a gente, né? Mas o que será que, de tudo que se traz, é realmente importante e é realmente o que a norma está pedindo para a gente? Então, é esse cuidado que eu peço para os empresários se atentar, porque realmente a informação correta vai fazer com que você implante a NR1 corretamente dentro da sua empresa, que realmente ela faça sentido ali dentro. Empresário. Então, acho que fica ali a lição de casa, né? Da gente entender, acho que buscar conhecimento e analisar a competência técnica de quem vai implementá-la é extremamente importante, né? Principalmente se tratando de saúde psicológica, acho que não é um simples questionário que vai conseguir avaliar, dar um laudo e dar um cuidado, que acho que esse que é o objetivo da lei, né? A gente cuidar do nosso funcionário, do nosso colaborador, que está junto com nós, né? Com o dia a dia aí na empresa. As emoções, Matheus, elas são muito subjetivas, né? Nós não conseguimos vê-la, né? Então, é muito particular de cada um. Quando você fala de emoções, fala do que a pessoa está sentindo, precisa ser profissionais da área para poder fazer essa análise Leitura, e uma implementação correta. Ô Mara Silvestrini, então faz favor, traz um ponto, né? Qual o primeiro passo, né? A gente já entendeu, acho que a importância está claro ali, né? E qual que é o primeiro passo? Então, o empresário que ele quer implementar a NR1 ou se adequar a essa norma, né? Essa nova regra, legislação, nova não, né? Sim. né? Atualizar sobre essa legislação, qual o primeiro passo? Qual dica aí você traz para a gente? Tá. O primeiro passo para mim é realmente compreender, né, que é necessária a implementação da NR1 na empresa. A partir daí, né, vamos puxar um pouquinho, né, na pergunta anterior. Eu vou buscar conhecimento com pessoas que realmente têm condições de responder as minhas dúvidas. A partir daí, eu tenho que conscientizar a minha equipe que realmente vai se fazer parte todos os dias, alguém que vai estar olhando para isso, né? E implantar essa cultura de NR1, que nada mais é do que os cuidados das emoções das pessoas no interior da empresa, né? Então, eu acredito que esse é o primeiro passo. A partir do momento que você toma esses procedimentos, você tem pessoas que vão te auxiliar
e todo o processo ele é iniciado. Então, é feito o diagnóstico, a partir daí montado um plano de ação em cima do diagnóstico, que nada mais é do que a demanda da empresa em relação ao que precisa ser quantificado, porque as emoções, até então, a gente sabe que é subjetiva, mas hoje tudo pode ser quantificado, colocar números para aquilo. E aí você vai ter um mapa, você vai ter uma visão, vai ter os números, a estatística de como está aquela saúde emocional da empresa. E, a partir daí, o plano de ação vem acompanhar essas pessoas para que o resultado da implementação da NR1 seja positivo. E o empresário deve estar aí pensando, né? O nosso TBcast, ele abrange pequenas empresas, grandes empresas, né? E aí eu queria fazer essa pergunta para a Mara Testa, né? Para qual porte a NR1, né, esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, ele abrange para quais empresas? É todo porte? É para o microempresário, para a grande empresa? O que você tem para trazer para a gente sobre esse tema? E trazer esclarecimento para você. Olha um ponto de atenção. Tá, então vamos lá. A NR1 ela é aplicada a todo tipo de empresa, independente do segmento. Desde que se tenha um colaborador CLT, ela já é aplicada, né? A gente fala que o ideal seria atingir até 80% da empresa, né? Talvez nem sempre a gente consiga atingir os 100%, seria o melhores dos mundos, mas a gente não consegue atingir. Mas em 80% da empresa, independente do segmento, né, ela precisa ser aplicada. Então, são todos os tipos de empresa, né? Com um colaborador já dá para ser feito um trabalho, um diagnóstico e está enquadrado dentro da regra. Sim, é preciso, né? É preciso ser feito esse trabalho. Então, fica aí um ponto de atenção, né? 26 de maio. 26 de maio. Que entra em vigor. Então, se você não correu atrás ainda, é importante se atentar em relação a isso, porque vem mudança aí, mudança boa, né? A gente cuidar da saúde psicológica das pessoas e melhorar dentro do ambiente de trabalho. Eu estava vendo uma matéria, né, sobre isso, e ele tem um impacto até na produtividade, né? Um ambiente sadio, né? Então, um ganho, a gente analisar isso como um cuidado mesmo, né? Como pessoas, acho que ele é importante que reflete até na lucratividade aí da empresa. Patrícia Silvestrini, vou fazer uma pergunta, né? Acho que esse tema aqui a gente consegue se alongar, né, e ter bastante conteúdo. Então, Patrícia, fazer uma pergunta em relação a como que as Aros pode ajudar você, empresário, nesse processo de implementação, diagnóstico. O que você tem para trazer para a gente? Eu falo que a Aros, ela sempre teve essa preocupação de entregar qualquer solução relacionada a esse ambiente, né, empresarial, e a gente sempre teve essa preocupação também de pensar no colaborador, no capital humano das empresas. Então, pensando em solução, temos várias frentes. A primeira é a empresa que ainda não tem o diagnóstico, que foi o que a Mara falou, né, do DRPS, que é o diagnóstico de risco psicossocial. Nós temos hoje, nós três aqui, que pode, né, tem condições e formação para poder implementar dentro da empresa. Nós também temos caso, vamos supor que tem um RH, que hoje está em dúvida, até tem o diagnóstico já na mão, mas não sabe entender, ler sobre ele, trabalhar um plano de ação efetivo sobre ele. Nós temos, né, a nossa condição aqui de mentorar esse RH, de dar ali um suporte, fazer uma leitura, dar um caminho para aquele cenário daquele RH. Além disso, nós temos a implementação, que seria a consultoria, então desde a aplicação desse diagnóstico até o plano de ação. E, por último, não menos importante, o circuito de palestras que chamamos de NR1, que é o nosso produto, que tem todo o nosso time de profissionais ali capacitados para atuar sobre essas demandas do diagnóstico. Então, vamos supor que a empresa de um cliente ali deu lá que teria que trabalhar clima organizacional. A gente pode atuar com uma palestra direcionada com um profissional aqui habilitado a fazer. Então, é uma palestra por mês esse circuito. Ou seja, nós temos todas as principais soluções para fazer com que esse empresário adeque a empresa dele a essa nova atualização da NR1. Ou seja, a Saros está preparada para implementar, para aplicar o questionário, auxiliar, contribuir e mentorar na implementação da NR1.
Exatamente, até desde quando, né, a notícia saiu, já tem mais de um ano que Sim. as meninas, estamos nesse processo aí Preparando. de formação, de preparação, para entender, porque no início foi tudo muito novo, né? Ninguém estava Sim. entendendo nada, Como seria, né? como seria mesmo uma implantação efetiva. É até por isso que nós temos hoje como a implantação diagnóstico um questionário brasileiro, Sim. porque várias né, empresas atuam com questionários internacionais e isso acaba fugindo um pouco da nossa cultura, da nossa mesmo, realidade, né? Distorce, né? Distorce. E acaba saindo, não que o MTE tenha exigido isso, pelo contrário, ele não citou lá qual seria o questionário mais adequado, mas entendendo que lá ele pontua 13 fatores de risco, então esse questionário ele atende esses 13 fatores para Sim. serem mapeados, então Uhum. isso faz muita diferença num laudo, se a gente pensar num mapeamento ali técnico, todo uma diretriz, ele está muito mais assertivo. Eu acho que até esse é um ponto muito importante, né? Porque você pegar uma diretriz europeia ou norte-americana ou de outro país para fazer uma análise, né? O índice de desenvolvimento, Sim. cultura, legislação são diferentes, né? São. Então é legal a gente trazer um questionário brasileiro Isso. dentro da realidade, né, do país para ser aplicado. Então é um dado Sim. importante. E o que é bacana, né? A gente vê foi prorrogado, né, há um ano, então essa implementação da NR1 e as Aros foi se preparando ao longo desse tempo, né, desse período. Então não é de agora, né? A gente vê muito Não. profissional emergindo, ou trazendo um trabalho, né, uma solução para a NR1 de agora, né? Então é um trabalho que a gente vem executando, né, que vocês vêm executando e as Aros vêm fazendo ao longo de um ano, né? Para a gente estar preparado tecnicamente para implementar. E você que chegou até aqui, está gostando do conteúdo, compartilha para um amigo, dá um like aqui que vai ajudar bastante a gente a levar esse conhecimento. Tem muitos empresários, né, que eles focam muito em resultado, né? Então essa mudança da NR1, como ela vem e pega toda a pirâmide, né, da organização, desde o topo de uma liderança até a operação, eu queria saber como que vocês enxergam isso. O proprietário ali, o empresário, ele pode ser um fator de risco, a liderança pode ser um fator de risco, né? E acho que se a gente pensar num efeito cascata, né? E até a Simone trazia muito isso, né? Da gente mudar a liderança. A hora que a gente vê, então, quais áreas, né? Acho que um RH, ele é extremamente importante nisso, Sim. mas queria saber a opinião de vocês nesse efeito cascata. Então, o líder ele pode ser um entrave aí na implementação, um líder. E como que vocês veem essa máquina rodando aí, implementação em todas as organizações, todos os setores da empresa? Uhum. Matheus, se a gente pensar que não tem como não falar de cultura sobre isso, né? Se pensar de cima para baixo, o empresário que é a alta gestão, ele tem que ter um olhar humano, entender que o investimento tem que ter um valor, algo a ser assim. Nossa, eu me enrolei para falar. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo Então, certo. pensando de alto escalão, que é o dono da empresa ali, ele tem que ter uma consciência sobre essa relação humana dentro da empresa e até dispor de um valor a ser investido em saúde mental. Então, eu sempre pergunto, às vezes, qual o valor que você investe em saúde mental na sua empresa? Quando eu vou num cliente, quando eu estou ali, né, em processo de uma consultoria. E aí, pensar nisso, ele já tem esse olhar. Então, se ele não tem, ele precisa se atualizar disso. Porque na hora que pensar de cima para baixo, a gente tem os braços ali, que são as lideranças. A liderança, né? As lideranças, elas precisam ser ali apoio para as equipes. E uma vez que ela não se torna apoio, ela vira um fator de risco. Porque ela pode ali, no momento de dar uma orientação, de cumprir uma meta, de passar ali uma orientação para essa equipe, ele pode muito bem fazer de uma forma mais grosseira. Isso não gera acolhimento, e aí pode gerar um estresse ali. E isso não ser medido, e automaticamente esse clima ele acaba se desestabilizando. Então, tem N coisas ali que são áreas importantes, desde a autogestão, liderança e o RH também como apoio. Então, se fosse para falar das principais áreas que o empresário ele precisa ali ter um olhar, é liderança e RH. E ele, primeiramente, falo que antes de tudo é ele, né? Senão Ele nada vai vai funcionar. autorizar, né, Ele todo o que vai processo. assim, acreditar nisso, ele precisa acreditar
que é importante. Se ele não tiver essa conscientização, o resto ele não vai funcionar. Mara Silvestrini, então não é frescura, né? Porque a gente acaba escutando, né, de pessoas falar, não, isso daí é frescura. Acho que a importância, né, dessa conscientização, acho que a palavra, né, pelo que vocês trazem aqui, acho que é conscientização. O que é interessante trazer para o empresário também, Matheus, é que antigamente a nossa cultura organizacional ela era diferente. Nós tínhamos colaboradores na empresa, a empresa tinha lá, por exemplo, fabricante de um determinado produto. Cada função lá dentro, a pessoa assumia isso e ela era contratada para ela fazer o processo até o produto final, né? Só que hoje a gente precisa entender que a atualização dessa norma nada mais é do que um degrau a mais na nossa evolução. Por quê? Porque quando você olha para o emocional das pessoas, e o governo, para tomar essa decisão, ele levantou dados. Então, a gente sabe que tem muito mais de 500 mil afastamentos por conta de doenças mentais no ambiente organizacional. E nós sabemos que pessoas que não estão bem emocionalmente, elas não produzem o que elas são capazes de produzir. Porque isso é uma coisa que eu acredito muito no potencial do ser humano. Acredito mesmo. Então, quando a gente olha nesse ângulo, que nós estamos caminhando para uma evolução, estamos caminhando para olhar mais para as pessoas, para cuidar mais das pessoas. Então, não deixar isso para depois. Sabe? Olhar realmente com carinho, treinar as lideranças. Eu, como gestor de uma empresa, por exemplo, o que eu posso fazer para mudar o meu comportamento e me adequar diante disso? Né? Então, são coisas que nós temos que fazer, não tem como adiar mais. Né? Vamos aceitar esse processo, vamos fazer as mudanças necessárias. E eu acho que até é um impacto financeiro, né? Se a gente pensar a saúde emocional, né, do colaborador, Mara Testa, especialista em plantão, né, nas empresas, né, e até uma pergunta mesmo, né, você que convive dentro, né, do ambiente ali das empresas, acaba dando plantão, né, o impacto emocional, né, o impacto financeiro que essa instabilidade emocional tem no colaborador, é possível fazer essa correlação nessa experiência sua de plantão dentro de empresa, né, plantão psicológico? Como que você acha que isso pode interferir ou se impacta ou não? Interfere bastante, né? Como eu falei no início, né, da pandemia para cá, as pessoas adoeceram muito, né? Só que nós também não podemos esquecer que a geração de agora é uma geração diferente também, né? Então, a gente começa a olhar para isso e traçar um plano diferente também, né? Outro dia eu estava numa empresa e eu peguei uma pessoa para atender, ela chegou até mim muito nervosa, emocional bem desgastado, e aí fui conversando, fiz todo o acolhimento, dei lenço para chorar e fui entender o que estava acontecendo com ela, né? E simplesmente foi dado mais trabalho a ela. Então, eu vejo hoje também as pessoas muito fragilizadas. Por isso que o MTE caiu muito em cima disso e veio com força em atualizar a norma, olhar para esse processo de saúde mental com mais delicadeza que até pouco tempo atrás não se tinha. Não se via uma norma tão antiga de mais de 40 anos, mas não se via dessa forma. Então, a gente vive momentos delicados, né? E, assim, graças a Deus, as nossas consultorias, que é mais para quironistas, né? Os nossos empresários, eles entendem, eles estão muito mais à frente, você que é um quironista nosso, estão muito mais à frente de entender, porque quando vem para as Aros, qual o objetivo nosso? Gestão de pessoas. Vem para buscar a ferramenta, como aplica, crescer a empresa, dobrar os lucros, mas entender de pessoas. Então, nós vivemos consultorias mais nesse formato, mas também vivemos acompanhamento dos líderes que muitas vezes, né, nas nossas conversas que nós temos, falta empatia, falta acolher, falta repertório. Muitas vezes, mesmo orientando e direcionando esses líderes, falta repertório neles, às vezes. Outro dia eu estava numa empresa, o líder veio e falou assim, olha, eu estou com 2 pessoas que elas estão se pegando lá e eu não sei como fazer. Eu falei, como você não sabe? Eu não sei como fazer. Então,
a gente percebe que às vezes falta repertório na pessoa de sentar as duas, conversar, ouvir, acolher e mostrar que o ambiente de trabalho, a gente sai de casa para trabalhar e dá o nosso melhor. E o quanto é importante colocar uma pedra naquilo, entender de onde veio esse problema. Isso tudo o líder está levando saúde mental. Né? E isso impacta sim, né? Essas duas pessoas que brigaram num dia, no outro dia, uma já foi no psiquiatra, 3 dias de afastamento. Já deu afastamento. Lá. Já deu Tudo afastamento. que a gente quer evitar, tá Exatamente. tendo. Isso tendo a psicóloga dentro da empresa, que sou eu fazendo o plantão psicológico, mas eu vejo todos os dias, 10 dias, 8 dias, 3 dias, 1 dia. E isso, né, Mara, a gente não pode nem culpar até o colaborador, Não, né? não. Mas é uma questão assim, traz o impacto financeiro para a Sim, empresa, até para a sim. liderança, às vezes a pessoa falta sem até uma justificativa, né? Sim. Então, o ambiente, eu acho que é um cuidado que tem que ter mesmo. Esse olhar, né? Esse olhar humanizado, hoje ele tem que ser mais aceito por todos. Gestão de pessoas é isso hoje. É o que a gente fala muito nos nossos cursos. Quem não entender de pessoas hoje, o que vai virar essa empresa? Como a Paty falou da cultura. Então, é importante ter esse olhar acolhedor, entender a pessoa, porque quando você acolhe, se coloca no lugar dela e entende ela, no outro dia ela volta para trabalhar. Quem não Ela quer trabalhar volta. num lugar que ela se Isso, sinta acolhedor. bem, acolhedor. Isso. Todo mundo quer um lugar bom para se trabalhar, né? Seguro. E eu acho que até um ponto importante, né, essa questão de geração, né? Sim. Essa mudança, né? A dinâmica hoje, né, do mundo, ela é Mudou muito, mais bastante. rápida, né? O digital, o IA, a tecnologia, e isso ela exige adaptabilidade muito rápido em Rápida. um curto espaço de tempo, né? Exato. E isso gera desconforto, acho que em todo mundo, né? Que desencadeia nossas emoções e ações, né? Acho que ele é um ponto legal ali pensar. E as Aros, né, que trabalha com educação, né? A hora que a gente fala da educação dentro do ambiente corporativo, ele não é a intelectualização, né? Ele tem desde do cuidado, da consciência e da competência técnica, né? Acho que o ato de educar, né, não é a gente apenas ensinar a pessoa a executar ou exercer alguma ferramenta, né? Então, acho que ele é algo mais amplo, né? Então, acho que compõe a isso, né? Dentro dos programas, né, que nós temos o Orion, né, que ele trabalha com liderança, é um ponto fundamental, né? E com certeza a gente tem o pilar pessoas que vai tratar sobre NR1. E o bacana, Matheus, que no Orion, a gente começa a trabalhar primeiro com o interno do líder, a gestão do eu. Então, quando ele começa a olhar para ele, e aí essas características comportamentais que nós estamos citando aqui, né, que é você ser empático diante das pessoas, você não julgar, você cuidar, acolher, né, saber ouvir, porque muitas vezes a gente não sabe ouvir, né? O Orion, ele ensina tudo isso. Então, ele prepara o líder para poder sair lá fora e ser um ser humano humanizado. Humanizado, exatamente. Essa é a palavra. Ou seja, a gente em tudo qualquer ambiente. Nós Né? respiramos Então, a gente falar, né, de É. pessoas, entre todo o programa de treinamento, é a gente ter esse cuidado, né? O olhar humano, né? Acho que isso as Aros é referência, né? Sim. Então, acho que é mais um trabalho importante, né? Legal, que está sendo feito aqui dentro para a gente levar saúde, resultado e desenvolvimento para as empresas. E até pensando num cenário histórico, 47 anos atrás que existiu a primeira, né, que é a NR01. Os ambientes, na época, era tudo muito indústria, então até fazia sentido pensar só sobre físico, né, fatores físicos, riscos de acidente, operação, né, em máquina, essas coisas. Depois disso, por quase 50 anos, que você estava falando da tecnologia, dos avanços, os ambientes corporativos não são mais indústria somente. A gente tem escritório, a gente tem ambiente que a pessoa fica mais restrito ali, com menos pessoas e no computador, na máquina ali, só que é outro tipo de máquina, é o computador. Essa questão da exigência intelectual nossa, de processar ali a informação, de trabalhar muito com esse tipo de material, né, mais intelectual. Tudo isso também, além dos afastamentos, então você vê que é bem multifatorial quando a gente pensa nessa sobrecarga emocional que está acontecendo.
no mundo, né? E pensar que a OMS classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso. O mais ansioso do mundo. Então, quando vai puxar lá os afastamentos, né? Lideramos em ansiedade, depois entra a depressão e depois Acho que eu estou outros... contribuindo com a estatística, então, né, Vlá? E todos nós. Então, toda já essa faz- evolução histórica, ela, com certeza, se não está conscientizando, deveria conscientizar o empresário, né? Isso não se trata só sobre uma lei, mas sobre tudo que está acontecendo. Não tem como a gente dizer, né? Tem pandemia junto, né? Que a Mara falou muito bem. Então, se somar tudo, não tem por que não pensar e colocar isso como uma agenda dentro das empresas. E eu acho que é importante até para não ter um colapso, né? Exato. Se a gente está vendo Exato. um ambiente borbulhando ali, né? A panela de pressão inflamando, vários casos, toda essa mudança, acho que é um ponto Vai de chegar. atenção, né? Sim. Para a gente Cuidar, olhar, chega. né? Chega no colapso mesmo. É. Porque um que acaba estimulando o outro também, né? Porque se eu vejo uma pessoa estar desesperada do meu lado e eu não sei lidar, eu me desespero junto. Porque quando você tem uma pessoa que ela tem o equilíbrio, eu consigo trazer ela de volta para mim. Mas se eu sou parecida com ela, eu entro, e é o que acontece muito em muitas empresas. Então, o colapso, ele vem mesmo. E os números também, Matheus, mostram para a gente que a mulher, conquistando esse mercado de trabalho que ela vem conquistando, parte desses afastamentos é por conta do nível de estresse dos ambientes. E a maior parte são mulheres. Né? Até 41 anos. Mulheres até 41 anos. Então, a gente precisa olhar tudo isso. Nós sabemos da competência da mulher, nós precisamos acolhê-las, olhar para elas nesse processo, porque a gente sabe que mulher, ela vai lá, ela faz, ela dá o resultado, né? Mas aí já está na hora da gente começar a olhar para isso também, né? Exato. Então, estamos aí. Bom, você que está acompanhando a gente, você que acompanhou a gente em mais um TBcast, falando sobre a NR1, espero ter contribuído, espero ter levado conhecimento. E as Aros fica à disposição, agradeço, especialista, a participação. Passo a palavra para vocês para fazer um agradecimento. Acho que foi de muito conhecimento, né? Acho que é um tema rico, importante, que a gente gosta de gente, as Aros, especialista em pessoas. Então, queria passar a última palavra, Mara Testa. Eu quero agradecer o convite, foi um papo super gostoso, né? Eu acho que levar informação nunca é demais, é muito importante. E agradecer o convite e para os próximos, né? Mara Silvestrini. Eu também, Matheus, quero agradecer o convite por estar aqui, né? E dizer para as pessoas que eu estou à disposição, nós estamos, né, à disposição. E é muito bacana poder conscientizar as pessoas da importância, né, desse projeto, dessa lei, e que as pessoas não deixem para amanhã, né? Vamos atrás de fazer. Tá na hora, né? Tá bem em cima da hora, né? Então, é isso daí. Também quero agradecer, fiquei bem feliz e honrada por fazer parte, de poder justamente trazer um pouco desse conhecimento que tem meses aí que nas consultorias, com o aluno aqui nas Aros, nós já estávamos falando muito sobre isso para levar mesmo essa conscientização, mas aí quando veio a ideia do TBcast, eu falei, nossa, por que não? Porque a gente consegue disseminar isso, a gente consegue promover isso mais para as outras pessoas, então fiquei muito feliz. E que venham os próximos, né? Então, agradeço a presença de vocês. Acho que foi um tema importante. Várias dúvidas aqui na Esclarecimento. Você viu que eu vi cheio de perguntas, né? Um tema atual, relevante e que vai contribuir com muitos empresários. Peço a gentileza de você dar um like, curtir o nosso canal, seguir a Zaros Escola de Negócios, @Zaros Escola de Negócios. Sempre trazemos novidades aqui e fique ligado no próximo capítulo do TBcast.